Nesse vídeo eu vou falar um pouco da circulação sistêmica e circulação pulmonar, e depois um pouco da hematopoese. Então, relembrando o coração aqui, são as 4 câmaras, né? Lado direito com sangue venoso, rico em CO2 e pobre em oxigênio. Lado esquerdo, um sangue arterial, que se chama arterial depois, né? Porque na verdade ele recebe esse sangue aqui via veias, né? Um sangue que é rico em oxigênio, que vai ser bombeado para todo o organismo. Então é assim que funciona a circulação sistêmica. Entra sangue venoso no átrio direito, vindo das veias cavas superior e inferior, vai para o ventrículo direito, é bombeado pela artéria pulmonar, que vai bifurcar para os lados direito e esquerdo, levando aos pulmões. Lá nos pulmões ocorre isso aqui, ó. Vem essa artéria pulmonar com sangue pobre em oxigênio, vai chegar nos alvéolos pulmonares e vai ocorrer a troca gasosa. Ele libera o CO2 e absorve o oxigênio e volta para o coração pelas veias pulmonares. Então é esse circuito aqui, ó. Ele sai do ventrículo direito, a artéria pulmonar, vai lá por capilares, né, nos alvéolos pulmonares, faz a troca gasosa, volta um sangue rico em oxigênio pela veia pulmonar e vai entrar no coração pelo lado esquerdo. Então nós temos as veias pulmonares do lado esquerdo e direito, a superior e a inferior. Então entra todo esse sangue agora oxigenado no coração, ele vai para o ventrículo esquerdo e é bombeado para o resto do corpo, que daí vai fazer a circulação onde vai sangue rico em oxigênio para os membros superiores, cabeça e o resto do corpo, né? Os órgãos, os membros inferiores, pernas. E lá nos tecidos, que é aqui, essa parte aqui, ó, ele mostra que vai ocorrer a troca gasosa novamente. Agora ele vai perder o oxigênio para esses tecidos, as células dos tecidos, e vai receber o CO2. Vai ficar pobre em oxigênio de novo. E vai iniciar a circulação tudo de novo. Volta lá para o coração, para o lado direito, e é encaminhado para os pulmões. Essa é a circulação fechada, que se chama, que nós mamíferos temos. Então, ela tem a circulação sistêmica e pulmonar. Bem simplesinho, é isso aí que é para entender nessa parte aqui. Bom, o que é o sangue, né? O que ele é composto, o que é esse material que passa nos nossos vasos sanguíneos? O sangue ele é um colóide. Por que um colóide? Ele não é considerado matéria homogênea, um elemento homogêneo. Ele até parece, mas não é. Porque ele possui elementos figurados, que são as células, né, aqui mostradas, e o plasma, que é um líquido composto por água, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, hormônios e outros compostos fundamentais para a nutrição do organismo, né? E esses elementos figurados estão aqui, ó, os leucócitos ou glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo, né, o sistema imune, as hemácias ou eritrócitos, ou então os glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela troca gasosa nos pulmões e também nos tecidos, né, para nutrir de oxigênio, que foi falado agora há pouco. E as plaquetas, não menos importantes, elas efetuam a coagulação do sangue, né, para que entre no sangue quando se corte. Só que elas não são consideradas células propriamente ditas. Elas são fragmentos celulares do megacariócito. Isso aí a gente vê depois. Bom, então onde são formadas essas células? Onde elas vêm? Onde elas são criadas? As células sanguíneas são criadas na medula óssea, né? No tutano do osso, como se diz. Então, esse termo para a criação, a formação de células sanguíneas, deriva aí de um termo grego que chama-se hematopoiese, ou então hematopoese, ou então hemacitopoiese, que é a formação das células sanguíneas nos tecidos hematopoéticos. Então vamos lá, desde o início da gestação, na formação do embrião, nós temos no saco vitelino as ilhotas sanguíneas. E é lá que é responsável, nesse momento, pela hematopoese. E nas primeiras semanas de gestação, ele é praticamente utilizado restritamente para a eritropoese, que a eritropoese é a formação dos eritrócitos. Aí depois, lá pela 6ª, 8ª semana de gestação, começa o fígado do feto a ser o responsável pela hematopoese até a metade da gestação. Então, a partir do 5º mês de gestação, a medula óssea começa a ser o principal órgão de hematopoese desse feto. Salvo algumas exceções, por exemplo, traumas, ele pode ocorrer ainda a hematopoese extramedular.
E aí, após o nascimento, a medula óssea vai se tornar o único órgão responsável pela hematopoese até o final da vida desse indivíduo. Agora a gente entra aqui nesse modelinho aqui para explicar as células. Então a gente parte a hematopoese lá de uma célula altamente indiferenciada, pluripotente, é chamada stem cell, ou então a conhecida como célula-tronco. Né? Essa célula que é uma célula com muita capacidade de autorrenovação e um grande potencial proliferativo. Então ela é responsável por dar origem às linhagens mieloide e linfóide. Quando a gente fala de linhagem linfóide, é a linhagem que vai dar origem aos linfócitos. Então ele vem lá de uma célula, aqui a gente pensa que é a medula óssea, a gente vai ter o linfoblasto, prolinfócito, então a diferenciação em linfócitos, o linfócito maduro, né? Os linfócitos B e linfócitos T. Também as células NK, exterminadoras. Indo para a linhagem mieloide. A linhagem mieloide, ela dá origem a vários tipos de células, que são as plaquetas, os eritrócitos, a linhagem granulocítica e os monócitos. Aqui a gente fala bem por cima, na medula óssea, quem são encontrados, né? Nessa parte aqui das plaquetas, a gente encontra o megacardioblasto, o pró-megacariócito e o megacariócito, que é uma célula gigante. A partir daqui, essa célula vai se fragmentar e dando origem às plaquetas no sangue. A linhagem que dá origem aos eritrócitos vem lá do proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, o eritroblasto ortocromático e os reticulócitos. A partir do reticulócito, ele forma o eritrócito, as hemácias, né, que são liberadas na corrente sanguínea. Também, agora indo para o lado dos leucócitos aqui, nós temos o mieloblasto, que vai dar origem à linhagem dos granulócitos, que daí eles vão ser a linhagem mais imatura dele vai ser o promielócito, seguido por mielócito, metamielócito e bastonete. Aí é só verificar que linhagem que está esse leucócito para dar o nome dele, né? Por exemplo, promielócito basófilo, promielócito neutrófilo, promielócito eosinófilo. Cada um tipo de célula vai ter os seus precursores que tem esses nomes aqui. Esse mieloblasto também pode dar origem ao monócito, que vai ter como célula mais imatura o monoblasto, o promonócito e, enfim, o monócito. O monócito ele tem uma característica que é migrar para o tecido e chamar-se macrófago. Aí os macrófagos, dependendo do tecido que ele se encontra, ele tem um nome específico, eu vou falar depois. Tá? Então, basicamente, isso aqui, o que está na medula, o que está no sangue. Isso aqui é o normal da gente encontrar no sangue, tá bem? Então, a gente passa lá para essa parte aqui, que é um resumo. Então, os neutrófilos, eosinófilos e basófilos são chamados granulócitos. O que gera eles é chamado granulocitopoese. Os monócitos são gerados pela monocitopoese. Os eritrócitos pela eritropoese. As plaquetas pela trombopoese. E esses são os que compõem o conjunto de células de origem mieloide. Aí nós temos os linfócitos, gerados pela linfopoese, que compreende o tecido linfóide. Lembrando também que os linfócitos e os monócitos são os leucócitos chamados de agranulócitos, que se separam desse grupinho aqui. Aqui, para ficar mais identificado, né, a linhagem mieloide, desde o mieloblasto até a forma encontrada no sangue periférico, que é os segmentados, né? No caso aqui pode ser os neutrófilos, os eosinófilos ou os basófilos. Então nós temos o mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito e o bastonete até a célula que vai ser encontrada no sangue periférico. O que acontece durante a maturação dessas células? Do mieloblasto até ele chegar na célula eficiente, que vai ser utilizada na corrente sanguínea, ele perde nucléolos, que são evidentes no mieloblasto. Ele vai condensando esse núcleo, vai condensando a cromatina, até chegar num formato altamente condensado e com segmentações. Então, para isso, ele vai passar para um estado chanfrado, reniforme e aí segmentado. Ocorre também a perda da basofilia do citoplasma. O citoplasma é bem basofílico nas células mais imaturas, ele vai perdendo essa basofilia e dando origem aos grânulos que compreendem nos granulócitos, né?
Muito bem. Aí aqui eu mostro os eosinófilos, neutrófilos e o basófilo, como eles são no tecido, no sangue periférico, né? Essas imagens de microscopia. Então é assim que a gente vê no microscópio para fazer a contagem deles. Aí os agranulócitos, no caso aqui o monócito, que é a maior célula do sangue periférico, ele é o maior de todos. A linhagem que antecede ele é o monoblasto, o promonócito, e ele no tecido do sangue periférico. Quando ele migra para os tecidos, como eu falei, se ele está no pulmão, ele chama macrófago alveolar. Se ele está no fígado, células de Kupffer. Nos rins, células mesangiais. No sistema nervoso, micróglia. No tecido conjuntivo, histiócitos. No sangue, ele é o monócito, né? E no tecido ósseo, os osteoclastos. Aí a gente fala também aqui dos linfócitos, onde as linhagens anteriores dele é o linfoblasto, o prolinfócito e o linfócito propriamente dito no sangue periférico. Ele pode sofrer maturação no timo, dando origem a células T de imunidade celular, ou ocorrendo a maturação na medula óssea mesmo, dando origem a células B responsáveis pela imunidade humoral. Aqui só para comparar os agranulócitos, monócito e linfócito, dá para ver a diferença de tamanho desse leucócito com o linfócito, né, monócito com linfócito. Aqui são as hemácias, o linfócito se assemelha ao tamanho da hemácia, né, ele é um pouquinho maior. Aqui a gente mostra a eritropoese, que é o nome da produção das hemácias, né, que são as células mais abundantes no sangue periférico, responsável aí pela troca gasosa no pulmão. Então ele vem desde o proeritroblasto, que é uma célula grande, 18 micrômetros, até chegar na fase final liberada no sangue periférico, que é a hemácia com cerca de 5 a 7 micrômetros de diâmetro. Então ele passa pelo eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, o reticulócito e enfim a hemácia. É um ciclo, são ciclos na verdade, tudo isso que eu falei são ciclos bem mais complexos, que envolvem mais explicação, mas aqui a ideia mesmo é passar bem básico por cima, só para relembrar quem já sabe e para quem não sabe entender e já ter um pré-compreendimento desse assunto aqui, que ele é bem complexo, mas aqui, por essa aula aqui, eu acredito que fique bem básico e bem fácil de entender todos os componentes celulares, por onde eles passaram, de onde eles vieram. Então, acho que esse é o foco desse canal, passar uma informação que vem que a gente traz da faculdade e de uma forma um pouco mais simples para quando for passar pela graduação propriamente dita ou por uma pós-graduação, isso tudo já está bem mais claro e já fica mais fácil de visualizar, né? Então, antes de fechar esse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos, comentar aí embaixo o que achou do vídeo, inscrever no canal, né? E dar aquele joinha pra gente que não custa nada, não cai o dedo e ajuda bastante para o canal ser divulgado. Se você tá gostando do que tá vendo aí, não custa dar essa mãozinha para nós, tá bem? Então, muito obrigado, espero ter ajudado aquele 1% que eu tenho em meta. E é isso aí, até!